esse som, Get Lucky. boate é homossexual. Eu gosto. Logo se vê. Chega de sound? Chega, vamos nessa? Vamos. Você quer fazer a introdução, garoto? Não, manda bala, pô. E aí, galera, esse é o Economic Fora da Caixa. Você já conhece, a gente sempre traz um entrevistado. E hoje a gente trouxe a Marina Mosqueta. Mosqueta? Mosqueta. Mosqueta. Ela é arquiteta e fez o sonho de geral. Ela largou tudo para ir viajar. Ficou o kick na bunda do chefe. Exatamente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu, Valeu. Brigadão mesmo. Mas fala aí, como é que foi esse negócio de, puta, você é formada lá em arquitetura, tal, tava no escritório, desenhando, pá, o diabo carrega, mandou embora e foi esse o rolê. Mais ou menos assim. Eu trabalhava fazia 6 anos já aqui em São Paulo, eu sou de Porto Alegre, mas eu vim morar em São Paulo porque pra trabalhar numa área que no início era muito pouco difundida, que era a sustentabilidade. Então, aí eu vim meio apaixonada pela questão do meio ambiente, a questão social. Aí vim para São Paulo para trabalhar nesse meio. Ao contrário de que muita gente pensa, eu era arquiteta, mas nunca fiz um desenho de nada, de prédio, de construção nenhuma. Sério? Não, eu trabalhava fazendo consultoria, mandando as pessoas fazerem o que eu achava que era certo. Justo. E não, era bem legal. Eu trabalhei durante 6 anos aqui em São Paulo, nessa empresa. E só que daí comecei a ficar um pouco desencantada da vida, achando que as coisas estavam todas erradas. Trabalhava com construção, essas construções que não acabam nunca. Comecei a ficar em uma área bem difícil, assim. E aí comecei a ficar um pouco desacreditada de tudo que eu fazia. Achava que as coisas que eu estava fazendo não estavam trazendo benefício. Não estavam mais fazendo sentido. Não fazia mais sentido. Muito por uma coisa pessoal, assim, de querer fazer alguma coisa pra impactar o mundo e não conseguia mais ver isso. Isso é legal. Sabia que eu escolhi economia por causa disso. Por causa disso, né? Falei, puta, eu queria mudar o mundo. Depois a gente vê que isso é bobagem, que a gente não consegue mudar muito o mundo, né? Consegue mudar um pedacinho, mas o mundo, assim... Eu tô tentando mudar o Ettore por enquanto, fazer ele emagrecer. Já é uma boa mudança. E eu já perdi 200 quilos. 200 quilos. E aí, quando você deu esse clique e falou, puta, foda-se? Aí foi um processo, na verdade. Eu comecei a ficar meio desacreditada e eu sempre gostei de viajar, né? Sempre gostei de viajar. E uma vez eu resolvi que eu ia tirar umas férias e ao contrário de tudo, de sempre o que eu fazia de viajar com amigas, ou com a família, eu resolvi que eu ia viajar sozinha. Falei, não, vou viajar sozinha, vou pra Tailândia. Aí foi a primeira vez que eu fui pra Tailândia. Porque eu conheci o César na Tailândia durante a minha volta ao mundo. Da hora demais. E aí eu fui pra Tailândia sozinha, daí eu descobri que eu sim conseguia viajar sozinha, que não era nada impossível. Minha primeira viagem sozinha foi pra Tailândia. Foi pra Tailândia também. Animal. Viu aí que começam as mudanças. Somos adultos, né? Somos adultos. Eu sou adulto, eu compro minha passagem, eu tenho cartão de crédito. E consigo comprar e sobreviver e volto vivo, sem me alimentar, né? Não precisa da mãe. Você levou uma blusa pra não pegar viagem? Levei, exato. Aí eu fui descobrir que sim, que eu conseguia viajar sozinha. Tem aquela coisa também de ser mulher, mochileira e tal. Mas fui descobrir que era possível. Aí quando eu voltei, eu comecei a botar na cabeça. Eu vou pedir demissão e vou fazer uma viagem de volta ao mundo. Isso faz quanto tempo? Isso faz mais de 1 ano, porque eu voltei da viagem de volta ao mundo em agosto de 2015. E eu viajei em 2014. Sozinha a primeira vez? Não, a primeira vez foi em 2012. Pode crer. Aí eu comecei a pensar, 2013 para 2014 eu comecei a fazer o plano da viagem. Aí eu fiz um curso de empreendedorismo social na Artemisia que mudou a minha concepção do que era trabalhar, do que era empreender. E eu falei, cara, eu tô realmente na profissão errada, é esse o momento que eu vou pedir demissão e vou viajar. E aí, como toda pessoa que vem para São Paulo trabalhar, eu estava guardando dinheiro para comprar um apartamento, uma casa, um carro, todas essas coisas de consumo, assim. Então eu tinha dinheiro guardado para esse futuro. E eu falei, quer saber uma coisa? Que apartamento, que carro, que nada. Eu vou investir em mim e vou fazer essa viagem. Muito top. E aí comecei a pesquisar como que era possível, quanto dinheiro precisava.
como que organizar as finanças e vi que, pô, dá pra fazer. Dá pra fazer, você conseguiu se financiar ao Durante a longo viagem inteira. toda e foi sem miséria, ou teve aquele perrengão que a rapaziada sempre acha que passa. Não é assim viagem de férias de luxo com a família, Com o pai né? e a mãe, né? Não, é ficando em hostel com várias pessoas no quarto, pegando carona, peguei trem, eu peguei ônibus, fiz viagem de ônibus de 20 horas, vai do jeito que for, dorme aonde for, dormi em barraca, dormi em estação de trem, no aeroporto. Okay. Então eu fui primeiro eu fiz América do Sul, aí foi Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, aí fui pro México, Cuba, eu fiquei um tempo em Cuba, depois eu fui pra Europa, aí na Europa eu fiz vários países por ali, aí fui pra Croácia, Eslovênia. Volta ao mundo mesmo. Quantos aí... países tem no mundo? 200. Check. Não foi tanto assim. Foram 30 países. Depois eu fui pro Sudeste Asiático, daí eu fiz Ásia, fiz Tailândia. 30 cidades aí. Laos, Vietnã. E aí Malásia, Indonésia, Camboja e fui pra Austrália. E daí da Austrália eu voltei pra Tailândia, voltei pra Suíça e da Suíça eu voltei pro Brasil. Caraca. E aí a coisa mais louca que você viu? Eu fiz uma viagem de ônibus do Vietnã pro Laos, que foi uma viagem de 30 horas de ônibus. Caraca, puxado. E foi uma aventura emocionante. E no meio da viagem, uma coisa muito estranha que aconteceu, a gente parou num posto, que era pra ser um posto, né? Mas imagina no Laos o que é um posto de gasolina. Era um negócio parado assim, na beira da estrada, onde as pessoas desciam pra comer alguma coisa. Obviamente que tu descia lá e primeiro que tu não conseguia comer nada, porque tu não conseguia identificar o que eles estavam comendo. Que estão me servindo aqui? Poxa, não tem condições, mas aí tu vai lá, olha, vê as pessoas, eles têm o costume, os vietnamitas, de ficar sentados sobre sobre as pernas, assim, não sei se vocês já viram isso, agachados, assim. Então eles ficam todos agachadinhos, assim, na frente do lugar, lá olhando, comendo aquela sopa quente no calor, e aí para isso um outro ônibus, meio de linha, caindo aos pedaços, cheio de mala em cima do ônibus. E daqui a pouco a gente escuta uns cachorrinhos latindo. Eram 3 filhotes em cima do ônibus, em cima do teto do ônibus, que estavam numa caixa, que alguém estava transportando os bichos numa caixa. E eles conseguiram fugir da caixa. Estavam soltos no teto? Estavam soltos em cima do teto. Surfando no teto? No teto do ônibus. Nossa! E desesperados, porque eles estavam uns filhotinhos, não conseguiam ver o que estava acontecendo, um calor. E daqui a pouco um dos filhotinhos cai de cima do ônibus. E aí, comoção do ônibus de turista, que era o que eu tava, né? Todo aquele monte de turista, os animaizinhos e não sei o quê, e vai lá e ajuda os bichinhos. E enquanto isso, todos os vietnamitas lá sem nadar nenhuma bola, né? Tipo assim, olhando para aquilo, achando que a gente era louco. Vai defender os animais, que coisa estranha. E aí depois tu fica pensando, né? No Vietnã tem costume de comer cachorro, né? Então pra eles aquilo era... sei lá, né? Não estavam muito apegados aos bichos. Pode crer. Que sinistro. Foi Você acredita sinistro. que eu tava na Bolívia, no aeroporto, e tinha um cara transportando numa caixa, só com um buraquinho assim em cima, onde juntava as tampas assim, um galo de briga todo esfolado. Cara, depenadinho assim. Todo esfolado, no avião. E eles No lá avião. É legal, no tipo, avião. Sentou e colocou o galo do lado. Exato. Tem essa foto. Puta choque cultural. Tem uns amigos nossos, um canal do YouTube também, eles estão no começo. Só que o projeto deles chama Viajando o Mundo Afora, o canal. Procure, é muito legal, eles ensinam tudo. E eles estão montando uma Kombi que eles vão rodar, o projeto deles agora é rodar a América do Sul, depois ir gravando uns documentários com drone e tal, e depois eles vão para América do Norte, onde a Kombi der para ir, eles vão ir também. Como é que você enxerga a economia? Quando falam economia, qual a primeira coisa que vem assim na sua mente, cara? Eu tenho muito dessa visão, que foi o que me moveu para vir para cá e começar a trabalhar, e que hoje também é mais ou menos a linha que eu tô tentando seguir, que é essa coisa da sustentabilidade, que fala lá dos 3 pilares, um deles é o pilar econômico, o outro é social e o ambiental. Então quando eu penso em economia, eu penso que isso está relacionado com todo o resto, assim, eu penso assim, bom, então a economia interfere no meio ambiente, interfere na vida das pessoas, na composição da sociedade. Então eu tento sempre relacionar muito com isso, assim. E viajando, por exemplo, quando eu fui para Cuba, que é um sistema econômico totalmente diferente, tu consegue ver, né, como que a economia afeta nas pessoas e como isso afeta no ambiente em que elas vivem,
E tudo isso muda, assim. Então eu vejo muito isso. Eu tento sempre pensar assim que não ficar olhando a economia como uma coisa só e sempre tentar relacionar com a forma que a gente consome, tanto recursos naturais como a gente consome bens, né, e tudo isso. Eu acho que tu vê a realidade em outros países, em outras sociedades, te ajuda a pensar assim que... Eu fico às vezes me questionando, né? Será que o modelo econômico que a gente tem é o ideal, sabe? Eu fico pensando muito nisso. Mas sempre... vale a reflexão, né? Vale, total. Ô Mari, você saiu do país, o dólar estava uns 2 e alguma coisa, mais perto de 2, você voltou, o dólar já estava uns 3,50. Como você sentiu a economia nesse intervalo aí no Brasil? Assim, pra sua carreira? Pra minha carreira. Eu voltei, aí quando eu voltei, todo mundo só falava de crise, um monte de gente sendo demitida, amigos meus perdendo emprego. Eu trabalhava no setor da construção civil, que deu uma esfriada gigantesca. E eu pensei que era um bom momento para trocar de área, para trocar de carreira, seguir outros caminhos. Então, eu acho que afetou... Pra mim, no meu caso, foi até bom, sabe? Porque eu comecei a pensar, a olhar com outros olhos para outras possibilidades e ver, então não vou mais trabalhar com construção civil, vamos se reinventar e fazer alguma coisa diferente. Que eu acho que é o que todo mundo deveria fazer, inclusive, né? Tentar se reinventar e pra se adaptar a isso. Acho que isso. A gente tá tentando fazer vídeos sensuais nesse carro aqui. A gente já teve algum retorno. Vídeos sensuais, ótimo. Imagina eu sensualizando. Tem algum vídeo, algum estudo econômico que você gostaria de assistir nesse vídeo de segunda? Alguma coisa que você acha que é interessante a galera saber ou que você gostaria de entender melhor? Alguma dica aí pra gente? Então, eu acho que nessa mesma linha, assim, de se reinventar, eu tenho lido muito sobre economia compartilhada, por exemplo, essa coisa do car sharing, coworking. E eu acredito que isso é uma coisa que vai caminhar, sabe? A economia ser cada vez mais de compartilhar e menos de consumir e comprar. Ainda mais por causa desses tempos de crise em que a gente tem que mudar os nossos padrões de consumo. Eu acho isso super interessante, é um tema que eu conheço pouco. Pode crer. Que a gente poderia... Que eu acho que poderia explorar, que seria interessante para as pessoas que estão precisando, né, passar por esse momento, entender um pouco melhor. E eu muito nessa ótica do consumo, assim, que é uma das coisas que eu tenho me questionado bastante, sabe? Eu preciso comprar tudo que eu tenho que comprar. Essa coisa de, vamos trocar de carro todo ano. Começar a refletir um pouco mais sobre consumo, de como que a nossa sociedade pensa no consumo, como que isso afeta a nossa vida, né? Quando a gente consome, não sei, tô aqui... Justo, vai. Mas quando a gente consome, o que aquilo tem impostos, o quanto que tem de imposto embutido no que tu compra, para onde vai esse dinheiro. E também nessa mesma lógica, a gente precisa comprar tudo isso que a gente está comprando, gastando dinheiro. A gente podia ir se falando pra ir construindo essa ideia desse vídeo junto. Beleza. Muito bom. Vocês pensem agora também. Mas eu acho legal isso, assim, também essa coisa do explorar economia compartilhada é uma coisa que eu acredito muito nisso, assim. É legal. Tem muitas coisas acontecendo. Tem um exemplo que não é economia compartilhada, de um bem compartilhado. Mas, inclusive, quem me trouxe isso foi o César. Essas viagens que eles estão fazendo agora de... você trabalha na sua estadia. Sim. E libera um pouquinho o compartilhado. Porque você troca, né? Exatamente. Você entra para trocar ali a mão de obra. Exato. Você vai compartilhar aquele emprego e tudo. Não vai no bem compartilhado, que seria o cerne, né? Mas eu acho que isso por aí também e não só em viagem, eu vi várias coisas aqui, assim, de ter sites de troca de serviços, né? Eu sei fazer massagem, eu troco por não sei o quê. Talvez isso é uma alternativa para tempos de crise, né? Então, explorar um pouco isso. Eu conheço pouco mesmo, mas eu acho que seria interessante se vocês trouxessem uma visão sobre isso. Eu tenho um blog de viagem, que tem os textos da viagem. Eu já li seu blog. Marina Sempre a Rodar, depois pode compartilhar o endereço. Vai aparecer aqui, ó. E aí, lá pode me achar o blog, tem histórias da viagem e tá lá. Pô, legal, muito legal. Marinha, foi um prazer. Valeu aí, gente. E vamos de som, molequinho? Bora. Aquele sonzinho de boate? Aquele sonzinho de boate. Eita.
Ó, tá aí é swing, hein?